Olha, hoje a gente vai mergulhar num daqueles temas que, à primeira vista, parece um labirinto de regras, sabe? Mas que, no fundo, define como a gente vê a saúde financeira do nosso setor público. Exatamente. Pensa assim, você está olhando as contas de uma grande empresa pública e vê um lucro enorme. A pergunta é, esse lucro veio da operação dela, do dia a dia, ou é só um número no papel de um investimento que valorizou? Pois é, e é para resolver esse tipo de quebra-cabeça que existe a norma que a gente vai analisar. Que norma é essa? São extratos da Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC-TSP-16. É do Conselho Federal de Contabilidade. E é importante dizer que ela não nasceu do vácuo, né? Certo? Ela faz parte de um esforço do Brasil para se alinhar com os padrões internacionais, as IPSAS. Essa especificamente tem como base a IPSAS 34 e, olha, já está em vigor desde janeiro de 2021. Ah, então já está moldando os relatórios que vemos por aí. Com certeza. Ok, então nosso objetivo é desmontar essa norma, entender as ferramentas que ela nos dá. Ela fala muito sobre demonstrações contábeis separadas. Para começar, vamos para o básico. Eu sei que existem as demonstrações consolidadas, que, em teoria, mostram tudo. Por que a gente precisa de outro tipo de relatório? Essa é a pergunta fundamental. E a norma, lá no item 6, define bem os dois. As demonstrações consolidadas são o que eu gosto de chamar de fotografia de família. Fotografia de família, gostei. Isso. Ela junta a empresa-mãe, a controladora, e todas as suas filhas, as controladas, e apresenta tudo como se fosse uma única e grande entidade econômica. Mostra a força do grupo todo. Ok, a fotografia de família, a visão completa. Isso faz sentido. Mas então, se a gente já tem a visão mais completa, por que complicar? Para que precisar de um retrato individual da mãe, que seriam as demonstrações separadas? Hum. Não corre o risco de criar confusão ou até de permitir que as entidades escolham o relatório que fica mais bonito? É uma objeção muito pertinente. À primeira vista, parece um esforço duplicado, né? Mas o retrato individual oferece uma perspectiva que se perde na foto de família. Que perspectiva? Ele mostra a saúde financeira da controladora sozinha, como uma entidade independente. Permite avaliar a capacidade dela de gerar resultado com os seus próprios ativos, de gerir os investimentos dela. Pensa bem, na foto de família, uma empresa-mãe mais fraca pode ser, digamos, mascarada pelo desempenho ótimo de uma subsidiária. Ah, O retrato individual não deixa isso acontecer. entendi. Então é uma ferramenta de análise de risco, permite ver se a mãe consegue ficar de pé sozinha sem as filhas. Isso, é bem interessante. Exatamente. E tem mais. Para algumas entidades, esse retrato individual não é só um complemento. Como assim? Os itens 9 e 10 da norma trazem exceções importantes. Pense numa entidade de investimento do setor público. O negócio dela é justamente gerir um portfólio. Para ela, a visão consolidada talvez nem faça tanto sentido. Certo. Nesses casos, a norma permite que as demonstrações separadas sejam as únicas demonstrações apresentadas. Para elas, não é trabalho extra, é o principal. Entendido. Então não é só mais informação. É a informação certa para a entidade certa. Agora, se a gente vai pintar esse tal retrato individual, a norma deve dizer quais são as tintas, os pincéis. O item 12 parece um menu de opções, né? De como contabilizar esses investimentos. É precisamente isso. A norma dá flexibilidade porque nem todo investimento é igual. Essencialmente são três métodos, três escolhas: ao custo, ao valor justo ou pelo método da equivalência patrimonial. Ok, vamos um por um. Ao custo. Esse parece bem direto. E é o mais simples. O investimento é registrado pelo valor que foi pago na aquisição. E esse valor, em geral, não muda, a não ser que tenha uma perda permanente comprovada. É um método mais conservador. Estático e seguro. E o valor justo? Esse soa como o oposto. Totalmente. O valor justo é dinâmico. O investimento é reavaliado de tempos em tempos para o seu valor de mercado. Se o valor sobe ou desce, essa variação é reconhecida no resultado do período. No resultado. Isso reflete uma realidade econômica mais atual, mas também traz mais volatilidade para os resultados, claro. Já estou vendo a implicação estratégica. Uma entidade que, sei lá, gere a infraestrutura de um porto
um ativo estável, de longo prazo, talvez prefira o método do custo para mostrar estabilidade no balanço, né? Perfeito. Evitaria que as flutuações do mercado afetassem a percepção da sua solidez. Por outro lado, um fundo de pensões do setor público, que precisa mostrar o valor real do seu portfólio, seria quase obrigado a usar o valor justo. A escolha do método já conta uma história. Exato. Antes mesmo de olhar os números, a escolha já diz muito sobre a estratégia da entidade. Fantástico. E a terceira opção, o método da equivalência patrimonial, o MEP. Esse aí soa mais complexo. É o mais elaborado dos três, sem dúvida. A ideia é que o valor do investimento no balanço da empresa-mãe é ajustado o tempo todo para refletir a fatia dela nos lucros ou prejuízos da empresa investida. Esperei. Deixa eu ver se eu entendi. Se uma empresa pública tem 50% de uma subsidiária e essa subsidiária lucra R$ 100.000, pelo MEP, a mãe aumenta o valor do investimento dela em 50 mil e já reconhece isso como ganho, mesmo sem ter recebido um centavo em dinheiro. Exatamente isso. Você reconhece o resultado econômico quando ele acontece lá na investida, e não só quando o dinheiro é distribuído. Entendi. O MEP reflete o desempenho da filha quase em tempo real no balanço da mãe. Mas isso me leva a pensar no dinheiro de verdade, nos dividendos. Se a mãe já está reconhecendo os lucros, o que acontece quando o dividendo é finalmente pago? Não seria contar o mesmo ganho duas vezes? Excelente pergunta. E a norma, lá no item 16, aborda isso. E é aqui que a escolha do método mostra o seu impacto de forma drástica. Como assim? Se a entidade usou o custo ou o valor justo, o dividendo que ela recebe é uma receita. Entra na demonstração de resultados, aumenta o lucro. Lógico. Entra o dinheiro, é lucro. Mas, se a entidade escolheu o MEP, a lógica se inverte. Inverte? Totalmente. Como ela já reconheceu o lucro quando ele foi gerado lá na subsidiária, o dividendo é visto como uma devolução do capital investido. Então, o recebimento do dividendo é tratado como uma redução do saldo do investimento no balanço. Não afeta o resultado. Uau! Peraí. Então, a mesmíssima transação, o mesmo dinheiro entrando no caixa, pode ser apresentado publicamente como lucro do período ou como recuperação de investimento, Exatamente. dependendo de uma escolha contábil feita internamente. Isso é incrível. De repente, a forma como uma entidade pública apresenta os resultados parece muito mais uma arte do que uma ciência exata. É por isso que dizem que a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Não tem uma verdade única, mas perspectivas que contam histórias diferentes. A norma dá essa flexibilidade, mas, claro, com responsabilidade. Tem amarras. Tem. Os itens 13 e 14 exigem consistência. A entidade tem que aplicar a mesma política para investimentos da mesma classe. Não pode ficar trocando de método todo ano só para apresentar um resultado mais bonito. Ok, mas ainda assim, com 3 opções tão diferentes, parece que uma entidade poderia escolher um método que melhor mascara seus problemas ou infla seus sucessos. Como é que nós, cidadãos, analistas, podemos saber qual é o jogo? Como a gente evita ser enganado? A sua pergunta nos leva direto para a parte final e talvez a mais crucial da norma: a divulgação. A transparência. A transparência é o antídoto para a complexidade e para a flexibilidade. Sem uma divulgação forte, esses relatórios seriam, como você disse, potencialmente enganadores. É a divulgação que nos dá o manual de instruções para ler os números direito. E o que esse manual exige? Os itens 19 a 23 são bem claros. Primeiro, algo que parece óbvio, mas é fundamental. A entidade tem que declarar, na cara do relatório, que estas são demonstrações contábeis separadas, Certo, o título do livro. para ninguém ler a história errada. Exato. Depois vem o mapa do tesouro. A entidade tem de fornecer uma lista detalhada dos seus investimentos mais importantes: nome da empresa, onde opera, a porcentagem de participação. Basicamente, mostrar onde o dinheiro público está alocado. Isso. E, o mais importante de tudo, ela tem que descrever qual dos 3 métodos, custo, valor justo ou MEP, está sendo usado para cada um desses investimentos. Ah. Então a entidade tem que nos entregar o código para decifrar a estratégia dela. Tipo, olha, para o investimento A, estamos sendo conservadores com o custo, para o B, que é mais volátil, estamos refletindo o mercado com um valor justo. Precisamente. Eu me lembro de analisar um caso, há uns anos, de uma autarquia com investimento grande numa empresa de desenvolvimento local.
Nas contas separadas dela, usando o método do custo, parecia um investimento pequeno, inofensivo no balanço. Aham. Tava lá, estático, ano após ano. Só quando você ia para as notas explicativas, para divulgação, é que se percebia a história real. E qual era a história? A nota revelava que a empresa estava dando prejuízos enormes, ano após ano. Era um verdadeiro ralo de dinheiro público. Mas, pela ótica do custo, essa perda não afetava o balanço individual da autarquia. A divulgação foi a única lanterna que iluminou aquele buraco negro financeiro. Uau! Sem ela, ninguém saberia. Ninguém. É por isso que a divulgação não é um mero detalhe burocrático. É o pilar da responsabilização. Essa história ilustra o ponto perfeitamente. A divulgação transforma uma caixa preta num painel de vidro. Então, vamos juntar as peças. Voltando ao nosso quebra-cabeça inicial, de onde vem o lucro de uma entidade pública? A NBC-TSP-16 nos dá as ferramentas. Ela diz que, além da foto de família consolidada, a gente tem que olhar o retrato individual da entidade-mãe. E esse retrato pode ser pintado de 3 maneiras muito diferentes. Uma conservadora, que é o custo. Custo, Uma volátil e ligada ao mercado, o valor justo. valor justo. E uma que reflete o desempenho econômico por baixo, que é um MAP. E a escolha já nos diz muito. Exatamente. E, para garantir que essa flexibilidade não vire uma licença para ofuscar a realidade, a norma exige um manual de instruções claro. As divulgações que nos obriga a revelar como o retrato foi pintado. É a combinação da perspectiva extra com a transparência obrigatória. É o que torna a norma tão poderosa. Se a gente ligar isso a um cenário mais amplo, a existência dessa norma, esse alinhamento internacional, não é só um exercício técnico, né? Reflete uma exigência cada vez maior da sociedade por responsabilização, por qualidade na informação do setor público. Sem dúvida. É sobre evoluir de uma contabilidade focada só em cumprir orçamento para uma que fornece informação útil para tomar decisão. Informação para gestores, para órgãos de controle e para o cidadão, que é quem financia tudo isso no final. Certo. O objetivo é permitir uma avaliação mais rica, mais completa da gestão dos recursos que são de todos. Uma ferramenta para uma democracia mais informada, no fundo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se uma entidade pública pode apresentar seus investimentos de 3 maneiras distintas, como é que isso afeta a percepção pública do desempenho e do risco dela? E qual desses métodos, o custo histórico, que é estático, o valor de mercado, que é volátil, ou a participação nos resultados, que é mais complexa, qual deles transmite a imagem mais fiel do valor de um ativo público para a sociedade? A resposta, provavelmente, não é nada simples.